Seja bem-vindo ao canal Tem Mistério. No vídeo de hoje você vai conhecer a incrível história de 7 jovens que voltaram à vida, depois de passarem quase 6 horas mortos. Aproveite e faça logo sua inscrição, para não perder nenhum vídeo novo. O acidente aconteceu há 10 anos atrás. Na manhã fria de 11 de fevereiro de 2011, quando um grupo de 13 alunos, de uma escola da Dinamarca, com idades em torno dos 15 anos, saiu para remar nas águas do Fiord Praesto, com um barco fino e comprido, usado para treinamento coletivo, na companhia de 2 professores. Por volta das 11h30 daquela manhã, quando o vento aumentou ainda mais de intensidade, o barco perdeu estabilidade e virou, lançando na água seus 15 ocupantes, nem todos equipados com coletes salva-vidas. Como era inverno, a temperatura da água não passava dos 2 graus centígrados e havia, inclusive, blocos de gelo boiando na superfície da água. Nadar, portanto, era a melhor maneira de tentar manter o corpo levemente aquecido, através do esforço físico. Imediatamente, um dos professores deu ordem para que todos os alunos nadassem na direção da margem, que ficava a algumas centenas de metros de distância. Nem todos conseguiram fazer isso. 7 alunos e um dos professores ficaram presos debaixo do barco emborcado e inertes, na água congelante. O primeiro aluno, uma menina chamada Katrina, só conseguiu chegar na margem do fiord mais de 1 hora depois, em estado de choque e pálida feito um cadáver, mas viva. E ainda teve que caminhar por uma floresta, até chegar em uma estrada, onde pediu ajuda. O socorro chegou rápido, a tempo de recolher outros 6 sobreviventes, incluindo o professor que deu a ordem de nadar a qualquer custo para a margem. Restavam, porém, 8 pessoas desaparecidas. 7 delas, todos jovens alunos, foram encontrados em seguida, debaixo do barco emborcado, sem sinais vitais, mas boiando, graças aos coletes salva-vidas. Já o segundo professor, o único do grupo que estava sem colete no instante do acidente, não foi encontrado naquele momento. Seu corpo só foi encontrado 1 mês e meio depois, congelado e em um estado não muito diferente dos outros 7 estudantes, resgatados debaixo do barco, todos, também, aparentemente mortos. Quando foram retirados da água, 2 horas após o acidente, os corações daqueles 7 jovens não mais batiam, eles não respiravam e a temperatura dos seus corpos estava abaixo dos 17 graus. Estavam, portanto, clinicamente mortos. Mas não era bem assim. Como eles não tinham se afogado, graças aos coletes salva-vidas, havia uma chance remota de que aquela hipotermia severa pudesse ter desativado o organismo, diminuindo o metabolismo ao mínimo, a fim de preservar os órgãos vitais, o que já havia acontecido antes, com um outro náufrago, em águas congelantes. Embora fosse pouco provável que todos tivessem tido aquela rara sorte, a hipotermia ocorre quando a temperatura corporal é inferior a 35 graus Celsius, que acontece quando o corpo perde mais calor do que pode gerar, sendo normalmente causada pela permanência prolongada em ambientes muito frios. Transportados às pressas para um hospital em Copenhagen, os médicos começaram, então, um delicado processo para tentar trazer os alunos de volta à vida, através do aquecimento gradual do sangue nos seus corpos. A cada 10 minutos, era aumentado 1 grau na temperatura corporal, num lento, gradual e angustiante processo. A tentativa foi acompanhada, com aflição e sofrimento, pelo país inteiro, e com certa incredulidade pelos leigos. Mas os médicos acreditavam que a ressuscitação poderia ser bem-sucedida, pelo menos em algumas das vítimas. Até porque era a única coisa que eles podiam tentar. 4 horas depois, e 6 após o acidente, o coração de um daqueles 7 jovens voltou a bater. Em seguida, o de outro. E de um terceiro, seguido por outro e mais outro, 1 a 1, mas quase ao mesmo tempo, todos aqueles 7 adolescentes, que já haviam sido dados como mortos, foram abrindo os olhos. E sem sequelas neurológicas, embora, sem oxigenação, morram cerca de 2 milhões de neurônios por minuto no corpo humano. Dias depois, eles já estavam de volta às suas casas, com uma extraordinária história para contar, a de como voltaram à vida, no maior e mais emocionante processo de ressuscitação coletiva que já se viu nos mares. Você já conhecia essa história? O que achou do vídeo? Sua opinião é muito importante para o canal. Não esqueça de deixar seu like e de se inscrever. Obrigado.